Nós estamos aqui com mais um momento de superação para você aí de casa. E hoje eu estou aqui com uma grande mulher de Deus. Seja bem-vinda, pastora Tainara. Nós estamos aqui hoje com a pastora Tainara e hoje ela vai contar para você aí de casa o grande testemunho, o grande milagre. Vai ser um testemunho que vai marcar e vai mudar a sua história. Olá, pastora Vânia Rezende, é um prazer estar aqui contigo nessa tarde. Quero cumprimentar todos também que estão aí nos ouvindo. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Tainara Nascimento. Eu estou aqui para contar um testemunho impactante da parte de Deus para a sua vida. Mais ou menos 9 anos atrás, eu me lembro que minha filha ainda não tinha 1 ano de idade, ainda era uma bebê. Meu esposo saiu de madrugada, pastor, para poder trabalhar. E eu fiquei em casa com a minha filha. E quando ele sai de casa e me deixa com a minha filha, eu escuto um homem me chamar. No meu pensamento, era um malandro, um bandido, não sei, porque não era a voz do meu esposo. Eu fiquei bastante medo. Ali deitada na minha cama, fiquei trêmula, com medo, achando que era alguém que estava entrando na minha casa. Quando, de repente, a voz está chegando para perto do meu quarto, para perto da porta do meu quarto. E quando aquela voz chegou para perto da porta do meu quarto, o medo foi aumentando. E um homem transpassou a porta de fora para dentro, com a porta fechada. Meu Deus. Então eu entendi, pastora Vânia, que aquilo ali não era natural, mas era espiritual. Porque não tem como a matéria, não tem como a carne transpassar uma porta, uma parede de um lado para o outro, a não ser que seja um espírito, que seja espiritual. Mas tenha certeza, aconteceu comigo, foi real. E de repente, aquele homem, depois de ele transpassar aquela porta, pastora Vânia, ele caminhou em minha direção. Meu Deus. E quando ele chegou nos pés da minha cama, ele falou comigo. Mas não era qualquer homem. Era um homem escuro. O olho dele era escuro. Ele era muito alto. E por que não dizer para você? Era o próprio diabo, Satanás. E ele foi na minha casa falar comigo. Talvez você que está aí do outro lado está pensando, mas por que ele foi lá falar com a pastora Tainara? Eu vou te explicar. Eu quero te dizer que o valor de uma alma vale muito, muito para Deus, mas também vale para o inferno, vale para o diabo. E o diabo luta todos os dias. A palavra do Senhor diz que ele rodeia a terra, procurando uma alma, uma pessoa para tragar, para poder destruir, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então, nisso, na noite anterior dessa visão que o Senhor me deu, eu tinha levado uma pastora que estava afastada dos caminhos do Senhor para a igreja. Sim. E eu fiz esse convite para ela e ela estava pastoreando, cuidando de ovelhas. E essa mulher era uma bênção na presença do Senhor, era cantora, pregadora também, usadíssima pelo Espírito Santo. Quando, de repente, essa pastora largou do esposo, começou a beber, começou a fumar, se tatuou, se envolveu com outras pessoas. E a gente, como ser humano, às vezes a gente se pergunta, nossa, fulano era tão abençoado, era tão usado, mas agora está no mundo, né? Mas nós não devemos julgar, né? Caía do homem, né? E o levantar de Deus, Deus, né? Sim. E eu levei ela para a igreja e Deus falou comigo. Deus falou assim para mim, Tainara, o seu papel na terra não é julgar, é ajudar. Porque nós, como seres humanos, às vezes a gente questiona, mas por que fulano está assim? Deus sabe de todas as coisas. Sim. E aí, de repente, eu levo ela para a igreja, ela cultuou, e na madrugada aconteceu esse fato comigo. Eu superei. Eu tive esse momento de superação. Amém. De superar o medo. Porque, pela lógica, eu jamais conseguiria vencer o medo que eu senti naquela madrugada. Onde a minha carne ficou trêmula, eu perdi a força das pernas, eu perdi a força dos braços, eu não conseguia falar. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele me deu autoridade, ousadia e unção para vencer o diabo naquele dia.
Então, eu quero falar para você que você pode, você consegue, Amém. se você tiver Deus na sua vida. Porque o Senhor nos diz que sem Ele, nada podemos É fazer. verdade. Em algum momento a senhora falou que a senhora orava como uma mulher, né? Orava Sim, como uma pessoa. E a fúria do diabo, que veio primeiramente pela alma desse pessoal que você sim, está lutando, né? E hoje em dia é muito difícil achar pessoas que querem pagar o preço. Pela vida do próximo. Que a Bíblia fala que o amor de muitos se criaria. Mas graças a Deus que ainda tem pessoas como a pastora, como nós, assim, que, né, pagamos esse preço pelas vidas, né, pastora? sim. Amém? Então, fica aqui essa palavra para você. Ajude alguém a se levantar, ainda que você tenha que lutar contra os principados e potestades. Ore mais, jejue mais, vigie mais, porque sem a autoridade de Deus, você não consegue vencer. Nos siga aí no Instagram, Vânia Rezende, e o Instagram. Pastora Tainara Nascimento. Isso aí, tá? Nós estamos aqui dando as mãos, né, simbolizando a nossa luta por você que está aí em casa, ouvindo esse testemunho aí, né, pastora? Que Verdade. você seja curada e restaurada em nome de Jesus.